Hoje vamos recapitular o filme chamado Projeto Almanac. David Raskin é um estudante prestes a se formar no ensino médio. Ele está realizando um experimento junto com seus amigos Adam Lee e Quinn Goldberg. Enquanto isso, Christina, a irmã de David, filma tudo. O vídeo que eles estão fazendo é parte de uma candidatura para uma bolsa de estudos no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. No experimento, David apresenta um drone que ele mesmo construiu. Ele controla o drone usando um material especial que colocou nos dedos. Para testar o drone, o grupo decide levá-lo para fora. No entanto, durante o teste, David recebe uma ligação no celular. Isso interfere no sinal do laptop de Quinn, que estava sendo usado para controlar o drone. Como resultado, o drone perde o controle, cai no chão e se quebra completamente. Algumas semanas se passam e David recebe uma correspondência do MIT. Ele se junta a Christina, sua mãe Katie e seus amigos Adam e Quinn para abrir o envelope juntos. David descobre que foi aceito no MIT, o que é uma boa notícia. No entanto, há um problema com a ajuda financeira. Em vez dos $45 mil que ele esperava receber, o MIT ofereceu apenas $5 mil. Essa diferença significativa deixa David bastante decepcionado, pois torna muito mais difícil para ele frequentar a universidade. Na escola, ficamos sabendo que David está interessado em uma garota chamada Jessie Pierce. Durante uma aula, acontece algo constrangedor com Quinn. Ele tira uma nota muito baixa em uma prova de química e o professor anuncia isso na frente de todos os colegas. Mais tarde, quando David e Christina voltam para casa, eles descobrem uma novidade surpreendente. Sua mãe, Katie, está tentando vender a casa onde moram. Essa notícia provavelmente pega os irmãos de surpresa e pode indicar que a família está enfrentando dificuldades financeiras. Mais tarde, David decide explorar o sótão da casa. Sua irmã Christina o acompanha, e juntos eles encontram uma câmera de vídeo antiga. A gravação é do 7º aniversário de David, e tem um significado especial. Foi o último dia em que eles viram seu pai, Ben, antes dele falecer em um acidente de carro. Enquanto assistem, David nota algo muito estranho. Ele vê a si mesmo, com sua aparência atual de adolescente, no vídeo de quando era criança. Isso parece impossível, já que o vídeo foi gravado muitos anos atrás. Intrigado e confuso com essa descoberta, David mostra o vídeo para seus amigos Adam e Quinn. Ao verem a gravação, eles também ficam muito surpresos com essa aparição inexplicável de David adolescente em um vídeo de sua infância. David fica obcecado com o vídeo misterioso e começa a analisar cada detalhe. Ele nota duas coisas importantes: uma mancha azul na camisa que está usando no vídeo e um chaveiro com um pingente de bailarina que segura nas mãos. De repente, David percebe que a mochila que está com ele agora é na verdade a mochila de Jessie, a garota por quem ele está interessado. Ele decide ir até ela para devolver a mochila. David tenta conversar com ela, mas está muito nervoso. Ele devolve a mochila para Jessie e Jessie o parabeniza por ter sido aceito no MIT. Posteriormente, David e seus amigos decidem ir até o porão da casa dele. Lá, eles fazem uma descoberta surpreendente. Encontram uma escotilha secreta escondida no chão. Ao abrirem essa escotilha, eles se deparam com alguns projetos muito interessantes. Esses projetos são, na verdade, planos para construir um dispositivo de realocação temporal. Em outras palavras, uma máquina do tempo. Essa descoberta deixa os garotos muito empolgados. Animados com a ideia de poder construir uma máquina do tempo de verdade, eles começam imediatamente a planejar como vão fazer isso. O primeiro passo é fazer uma lista de todos os materiais que vão precisar para construir o dispositivo. Em seguida, eles começam a reunir esses materiais, preparando-se para iniciar a construção da máquina do tempo. Depois de várias tentativas mal-sucedidas, eles decidem ir à escola à noite e roubar cilindros de hidrogênio para carregar suas baterias de forma adequada. Conseguintemente, eles ativam algo que faz com que os objetos no porão comecem a flutuar no ar, mas as baterias continuam a descarregar. David percebe que precisa de algo mais potente. Aproveitando uma festa acontecendo na vizinhança, David pede a Jessie para estacionar o carro dela perto da casa dele. O grupo de amigos conecta cabos à bateria do carro de Jessie para realizar o experimento. Eles estão tentando enviar um carrinho vermelho de brinquedo através do tempo. Quando ativam a máquina, Jessie entra no porão e flagra o que estão fazendo. De repente, o local começa a tremer e objetos começam a flutuar no ar. Logo em seguida, toda a energia elétrica da rua é interrompida.
Quando a energia elétrica é restaurada, o grupo de amigos percebe que o carrinho de brinquedo realmente viajou no tempo. Eles o encontram fundido à parede do porão. Em seguida, eles verificam a câmera GoPro que haviam instalado no carrinho. Para sua surpresa, descobrem que o vídeo mostra eles mesmos preparando a máquina do tempo. Isso significa que o carrinho já estava na parede, gravando-os antes mesmo de iniciarem o experimento. Jessie decide se juntar ao grupo, e eles mostram o vídeo de aniversário de David, provando a ela o que conseguiram fazer. Naquela noite, eles se reúnem no bairro e tentam voltar no tempo para a noite anterior. Ao ativarem a máquina, eles viajam no tempo. Por um momento, o grupo fica surdo e desorientado. Para confirmar se a viagem deu certo, eles correm até a casa de Quinn, onde ele estava dormindo na noite anterior. Quinn do presente desenha um sorriso no pescoço do Quinn do passado, que acorda e vê seu eu do futuro. Isso causa uma falha no tempo, e os dois começam a desaparecer. O grupo foge rapidamente. Empolgados por terem viajado no tempo com sucesso, eles comemoram, mas um cachorro começa a persegui-los. Eles rapidamente voltam no tempo novamente, mas percebem que o cachorro também foi transportado com eles. Enquanto dirigem pelas ruas, o grupo nota algo diferente. Há cartazes de cachorro desaparecido espalhados pela vizinhança. Esses cartazes não estavam lá antes da sua viagem no tempo. Percebendo que o cachorro que o seguiu durante a viagem no tempo deve ser o animal perdido, eles decidem devolver o cachorro de volta ao seu dono legítimo. O grupo começa a imaginar as possibilidades que sua nova máquina do tempo oferece. Eles decidem usá-la para resolver questões pessoais, mas estabelecem uma regra: todos devem viajar no tempo juntos. Quinn aproveita a oportunidade para melhorar seu desempenho na aula de química. Ele faz isso repetidas vezes, voltando no tempo após cada tentativa, até finalmente conseguir tirar uma nota boa. Cristina, por sua vez, usa a máquina para se vingar de Sarah. No passado, Sarah havia feito Cristina derrubar sua bebida acidentalmente. Agora, Cristina do futuro aparece e derrama bebidas propositalmente em Sarah. Adam convence o grupo a usar a máquina do tempo para tentar ganhar na loteria. Eles viajam no tempo para comprar um bilhete, mas o plano não sai exatamente como esperado. Adam acerta 5 dos 6 números necessários para o prêmio máximo. Como resultado, em vez de ganharem 53 milhões de dólares, eles recebem um prêmio menor. Após o pagamento de impostos, o grupo fica com 1.800.000 dólares. Apesar de ser menos do que esperavam, eles decidem aproveitar o dinheiro. Quinn usa parte do prêmio para comprar um carro luxuoso e também investe em uma linha de food trucks para servir refeições na escola. Enquanto isso, em casa, há uma mudança positiva não relacionada à loteria. Cat conseguiu um novo emprego. Durante um dia de aula, David sai da sala para se encontrar com seu grupo de amigos. Juntos, eles decidem usar a máquina do tempo para viajar 3 meses no passado para assistir ao festival Lollapalooza. No festival, eles assistem shows de suas bandas favoritas, compram passes VIP por um preço baixo, provavelmente usando seu conhecimento do futuro, o que lhes permite assistir aos shows bem perto dos palcos, divertem-se em toboáguas e, durante as comemorações, Cristina e Adam se beijam. Antes de voltarem, David se aproxima de Jessie. Ela está observando uma parede especial do evento, intitulada Antes do Mundo Acabar. Nesta parede, há várias frases escritas por pessoas expressando coisas que gostariam de fazer antes que o mundo acabasse. Jessie tenta dar dicas sutis para David sobre seus sentimentos. Ela chama a atenção dele para uma frase específica na parede que diz: antes do mundo acabar, ela tem que se apaixonar. No entanto, David não percebe ou não tem coragem de agir sobre essas dicas. Ele perde a oportunidade de beijar Jessie, deixando o momento romântico passar. Logo depois, o grupo utiliza a máquina do tempo para retornar ao presente, onde apenas 41 segundos se passaram. Frustrado por não ter aproveitado a oportunidade com Jessie no Lollapalooza, David decide viajar sozinho no tempo para corrigir seu erro. Ele retorna ao festival e, desta vez, toma a iniciativa de beijar Jessie. Após o beijo, David volta ao presente. Ele se encontra em seu quarto e tenta ligar para Jessie para falar sobre o que aconteceu. No entanto, ele nota que o telefone dela está sobre sua mesa. Neste momento, Jessie sai do banheiro vestindo apenas uma toalha. Surpreso com a situação, David pergunta a ela se eles fizeram amor. Jessie confirma que sim. David e Jessie agora estão namorando após os eventos do Lollapalooza. Antes de irem para a escola, a mãe de David menciona que tem 2 entrevistas de emprego para ir.
Isso confunde David, pois ele se lembra que sua mãe já tinha um emprego. Apesar de achar estranho, David ignora inicialmente e vai para a escola com Jesse. Lá, ele nota várias coisas fora do comum. Justin, o capitão do time de basquete da escola, está com uma perna quebrada. Sarah passa por David chorando, algo que não era esperado. Há um banner pendurado na escola com os dizeres Basquete Titans, boa sorte na próxima, sugerindo que o time perdeu um campeonato recentemente. Após as aulas, David conversa com Adam e Quinn. Eles o informam sobre um acidente de avião que resultou na morte de 77 pessoas. Entre as vítimas estava o pai de Sarah, que pilotava a aeronave. Os garotos suspeitam que suas viagens no tempo possam ter causado essa tragédia. Além disso, eles acreditam que suas ações no passado também levaram à derrota da equipe de basquete no campeonato. David e Adam se encontram à noite, e David conta a Adam que viajou sozinho. Adam adverte David para não fazer isso novamente. Apesar do aviso, David viaja sozinho novamente para voltar no dia da festa. Após o blackout, David corre pela rua e empurra Justin para fora do caminho de um carro para evitar que ele quebre a perna. David então retorna ao presente, onde descobre que a equipe venceu o campeonato e o avião, que aparentemente estava em perigo, pousou em segurança. No entanto, Adam acaba no hospital após um incidente após o jogo de basquete. Preocupado, David corre para casa, determinado a encontrar uma maneira de evitar que Adam se machuque. Quando David está prestes a ativar a máquina, Jesse entra inesperadamente no porão. Sem tempo para explicar, ambos acabam viajando no tempo juntos. Forçado pela situação, David confessa a Jesse que já havia viajado sozinho no tempo para voltar e beijá-la. Jesse fica magoada com essa revelação. No entanto, ela também admite que gosta de David desde que o conheceu. Repentinamente, uma versão passada de Jesse aparece. Quando as duas Jesses se veem, a Jessie do passado e do futuro desaparece completamente. Sem ver outra alternativa, David decide que precisa viajar até o dia do seu 7º aniversário para impedir que a máquina do tempo seja criada. Após o desaparecimento de Jesse, Quinn vai à casa de David. David explica toda a situação a Quinn e se desculpa por seus erros. A polícia chega à casa de David, suspeitando que ele esteja envolvido no desaparecimento de Jesse. David foge de casa e corre para a escola, onde pega mais um cilindro de hidrogênio. Ele consegue abastecer e ativar a máquina do tempo momentos antes de a polícia alcançá-lo. David viaja 10 anos no passado e chega em sua antiga casa. Ao se olhar no espelho, ele percebe que está exatamente no momento em que o vídeo o mostrou pela primeira vez. David segue seu pai, Ben, até o porão. Lá, os dois se encontram cara a cara. Ben reconhece imediatamente seu filho mais velho e entende que David conseguiu fazer a máquina do tempo funcionar. Com seriedade, David diz ao pai que não existem segundas chances e que eles precisam impedir a criação da máquina do tempo. Pai e filho se abraçam emocionados e então Ben sai do porão. David reúne todos os componentes da máquina do tempo e os queima. Enquanto faz isso, seu corpo começa a piscar repetidamente até desaparecer por completo. De repente, David se encontra de volta ao presente. Ele está no sótão quando Christina o encontra. Juntos, eles descobrem 2 câmeras de vídeo de seu pai. Ao ligar a câmera, ficam surpresos ao ver que ela contém gravações deles mesmos de apenas alguns minutos atrás, mostrando exatamente o que estavam fazendo e dizendo naquele momento no sótão. O grupo está na escola no momento em que David percebe que está com a mochila de Jesse. Ele se aproxima dela com mais confiança e repete uma afirmação que Jesse havia feito a ele na primeira vez que conversaram. Quando ela questiona como ele sabia o que ia dizer, David se aproxima ainda mais e diz: Isso vai parecer loucura, mas acho que a gente está prestes a mudar o mundo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.